Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 190, Colisão Frontal. Enquanto Gawain e Balin se encaram no centro da arena, Caperdoniche narrava aquele momento. Isso não é apenas uma luta, mas sim um duelo titânico entre dois guerreiros incomparáveis. De um lado, Gawain, cujos punhos canalizam não apenas magia, mas também um poder destrutivo e aterrorizante. E do outro lado, Balin, o campeão invicto com um corpo que simplesmente não sofre nenhum dano. Mas a pergunta final é: quem sairá vitorioso desse confronto épico? No entanto, ao mesmo tempo, Beltrap seguia confuso enquanto questionava, porque sua antiga ferida estava doendo. Walter então mergulha no subconsciente de Beltrap. Eu não queria fazer isso. Me perdoe, irmão. Ele percebe que algo anormal está acontecendo. As memórias seladas de Beltrap estavam tentando despertar. Porém, o caos estava agora as restringindo com força total. E buscando entender a origem dessa reação, Walter levanta duas possibilidades. Ou Beltrap está reagindo à arma que Gawain está empunhando, ou está respondendo aos poderes latentes de Gawain. E do lado de fora, antes de saírem na porrada de novo, Balin dá uma pausa e relembra da primeira vez que viu Gawain se transformar. Ele conta que foi algo tão insano que fez o sangue dele ferver como há muito tempo não acontecia. Mas ele acaba fazendo um questionamento provocativo. Essa é mesmo a sua magia, garotinha? Uma dúvida que insinua que ela pode estar imitando ou usando a magia de outra pessoa. Mas Gawain, confiante e cheia de orgulho, responde: Dao. Alvorecer, o calor tremendo do sol canalizado e transformado no meu próprio poder. Ficou sem palavras de tanto choque, não é? O amanhecer, a primeira luz do dia, um sinal que ilumina o caminho a seguir. Que bonito! É como se você fosse a própria deusa do sol. E quem diria que Balin iria fazer um tipo de elogio como esse? Mas para Gawain, esse comportamento galanteador e esse papo doce não cola. Pelo contrário, causa desconfiança na garota, que em pensamento se pergunta: mas que diabos é esse cara? Mas logo ela deixa bem claro ao dizer: bajulação não vai te livrar da minha fúria, fique sabendo. Mas Balin reage apenas dizendo: isso é simplesmente perfeito. Uma postura que sugere que ele adorou o desafio, de que esse confronto será muito mais empolgante do que ele esperava. E então, eles finalmente começam o segundo round. O campo de batalha estremece com a colisão daquelas duas forças monstruosas. A onda de choque se espalha como um terremoto incandescente, queimando o ar e esmagando tudo ao redor. E no meio daquele caos, eles então surgem, Gawain e Balin frente a frente, a centímetros de distância, com os olhos incendiados por determinação e orgulho.
Gawain imponente como o próprio sol e Balin firme feito uma rocha sem ceder um passo. E assim, ambos atacam ao mesmo tempo. Só que no meio dessa troca insana, algo inesperado acontece. A espada de Gawain voa para longe arrancada das suas mãos. Porém, em vez de recuar, Gawain parte para cima e desarma Balin, simplesmente chutando sua espada. A espada do gladiador gira no ar e rapidamente Gawain estica a perna e crava a espada no chão. E dessa forma, ela iguala o jogo. Agora tá tudo igual, sem armas, só na raça. E Gawain não perde tempo, parte pra cima e mete um chute devastador bem na cara de Balin. Mas o cara é uma muralha, e uma fração de segundos ele se recompõe e contra-ataca Gawain, enterrando seus punhos no corpo da garota. E o golpe de Balin foi tão poderoso que lançou Gawain brutalmente contra o solo. Então vemos Gawain claramente abalada, ferida, ofegante e tentando se recompor. Enquanto Balin nem parecia ter suado. Ele estava de pé, firme e confiante como sempre. Já da plateia, Xion parece que no fundo não mudou e acaba dizendo: "Eu só acho que é uma questão de tempo até ela perder, pois a diferença entre eles é absurda." Porém, ao ouvir isso, Annie fica indignada e repreende Xion dizendo: "Me escuta aqui, é assim que você fala com um companheiro em apuros?" E Doni, que estava só assistindo de canto, entra na conversa. "Ei, você ainda tá pegando pilha daquele dia 2 anos atrás, quando a Gawain queimou teu cabelo?" E Annie complementa dizendo: "Vindo desse cara, não duvido de mais nada." Mas de volta à arena, Balin se aproxima de Gawain perguntando: "E aí, tá tudo certo com você, mocinha?" Mas Gawain, com o rosto arranhado, os cabelos bagunçados e o orgulho ferido, apenas responde: "Agora você passou dos limites, arruinando o meu cabelo perfeitamente arrumado." Gawain conta que não queria revelar aquilo agora, somente no seu confronto final. Ou melhor, aquilo era sua arma secreta para derrotar Percival. O corpo da garota começa repentinamente a crescer ainda mais. Seus músculos começam a se expandir além dos limites. E a reação do público é de puro choque diante daquela transformação monstruosa. Modo tirano, 80% liberado. Agora Gawain é uma muralha viva, seu corpo dobrou de tamanho, seus músculos estão hipertrofiados e a presença dela domina o campo de batalha. E nesse instante, ela faz uma única indagação: "Vamos ver por quanto tempo você consegue aguentar agora." Gawain vai à ofensiva com um ataque direto. Com o peso dos punhos, ela esmaga Balin, como uma avalanche viva, esmagando também qualquer chance de reação. E sem perder tempo, Gawain também desfere um chute brutal. E com a queda de Balin, Caperdoniche grita empolgado: "Um ataque avassalador de Gawain, um avanço impossível de segurar, que mandou Balin voando como se fosse uma folha seca." E na plateia, Doni e Gareth estão em choque total. Ninguém ali esperava uma virada tão insana. Mas Gawain ainda não terminou. Vemos Gawain em pleno ar, girando o corpo com uma precisão perfeita para desferir aquele que provavelmente seria o golpe final. Porém, Balin reage. Rapidamente ele usa os braços para ganhar impulso e se lançar contra Gawain. E de uma forma assustadora, ele acerta um chute tão forte que não só barra o golpe de Gawain, como ainda joga o seu corpo monstruoso para longe. E ainda no ar, Gawain não consegue acreditar que depois de todos aqueles golpes, Balin
ainda estava completamente ileso. Balin novamente inverteu o jogo, e Caperdonish está tão chocado quanto o resto da plateia, e declara que de fato aquele homem é invencível, pois ele continuava firme, sem levantar a guarda, sem qualquer dano, completamente intocável. Que aterrorizante! E diante daquele cenário, Percival grita pelo nome de Gawain, demonstrando sua preocupação. E enquanto Balin caminha lentamente em direção a Gawain, ele indaga: isso não pode ser tudo que você tem. Por favor, me mostre mais, me faz ir além, me leva para mais alto. Balin se mostra insatisfeito, porque por um instante ele achou que Gawain seria o oponente perfeito, que faria tudo valer a pena. Mas agora ele começa a duvidar. Gawain sai do modo tirano e encara Balin com aquele olhar teimoso e manda na lata dele: pode se achar o quanto quiser, mas essa tua pose de invencível não vai durar para sempre. Porém, diante dessa postura, Balin sorri e responde: de verdade, eu espero que sim, pois quero muito lutar contra alguém que possa mudar o meu próprio destino. Enquanto isso, Gawain tá a mil por dentro, tentando achar uma brecha. Esse cara consegue anular ataques físicos e mágicos. Ele é sem dúvidas um verdadeiro monstro. E se eu não fui capaz de infligir nenhum dano a ele com 80%, provavelmente também não irei conseguir com 100%. Preciso respirar fundo e pensar. E a primeira coisa que preciso fazer é parar de desperdiçar energia. Gawain começa a agir de maneira mais tática e centrada, tentando controlar o ímpeto. Mas Balin ainda tinha uma outra dúvida. E ele então pergunta a Gawain: ei garotinha, por que você está lutando afinal? E naquele momento Gawain parece recuperar toda a confiança de antes. A garota então responde: a resposta é óbvia, pelos meus amigos. Mesmo encurralada, mesmo em desvantagem, Gawain não recua. Ela reconhece que Balin é um adversário monstruoso, mas ainda assim ela vê uma chance. Com o coração em chamas, ela irá enfrentar o impossível. Pelos seus amigos, ela irá vencer. Continua no próximo capítulo, intitulado Uma Resistência de Vida ou Morte. E aqui temos a primeira luta do torneio a passar de 2 capítulos, mas não é para menos, né? Afinal, estamos falando de Gawain e de Balin. E tem tanta coisa pra gente falar sobre este capítulo e explicar algumas questões que eu notei que tem muita gente confundindo, principalmente sobre o Sunshine, que nós vamos deixar para comentar tudo isso no nosso próximo vídeo. Mas você já pode comentar aí quem será o vencedor, Gawain ou Balin? Ou será que teremos um empate pela primeira vez? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Porque agora eu quero agradecer ao Ítalo e Emanuele que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, eu agradeço também a cada um de vocês e espero vê-los, claro, no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!